Olá, no programa de hoje a gente vai conhecer a rotina do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que em São Luís funciona no bairro Monte Castelo como uma porta que se abre para aqueles que têm a vontade de fazer o caminho inverso e se livrar do vício das drogas e do álcool. O CAPS atua na recuperação de quem deseja ser resgatado, muitas vezes do fundo do poço. O Parlamento Cidadão está no ar. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado no bairro Monte Castelo, na capital, está de portas abertas para dar atenção a usuários de drogas de forma intensiva e semi-intensiva. E é exatamente esse suporte de atendimento disponível na rede pública de saúde que você vai conhecer agora na reportagem de Ronald II. Fazer o caminho inverso. Uma porta que se abre com a vontade dos que querem se livrar do mundo do álcool e das drogas. Em São Luís, o CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado no bairro do Monte Castelo, atua na recuperação de quem deseja ser resgatado, muitas vezes, do fundo do poço. O CAPS-AD atende em média 80 pessoas por dia. São pacientes que recebem acompanhamento de forma intensiva e semi-intensiva. O CAPS tem 3 trabalhos muito difíceis. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o trabalho familiar. Porque quando a família chega com o seu usuário aqui, o seu paciente, ela já chega desestruturada e muitas das vezes já cansada de lidar com aquela situação. Então a tendência dela é abandonar o paciente aqui. É só trazer para o momento da admissão e depois não acompanhar. A gente faz um trabalho semanal de reuniões familiares. Porém, muitas dessas famílias são convidadas e não vêm. Isso eu faço até um chamativo para essas famílias, que não pode abandonar seu paciente. O tratamento ele depende principalmente do apoio social e familiar dentro da unidade. Outro problema enorme é fazer essa pessoa não retornar, após parar de usar drogas, a usar. E para isso a gente precisa ocupar o tempo dela, a gente precisa fazer atividades produtivas, profissionalizantes, porque muitas das vezes o conhecimento dessa pessoa cessou aos 12 anos, que foi quando ela começou a se envolver com drogas. Então ela não fez um curso, ela não se profissionalizou, ela não tem nenhuma função na sociedade, então devolver uma função social. E outro trabalho importantíssimo do CAPS, que a gente nunca deixa de fazer, pelo menos 10 palestras por mês, em escolas, na comunidade, porque eu acredito realmente que para vencer a droga, você não vai vencer tratando, até porque é difícil tratar a droga. A recuperação é muito complexa, é a prevenção. Acho que a prevenção é o maior e o melhor caminho para você conseguir enfrentar esse problema que não é do estado do Maranhão, não é do Brasil, é um problema do mundo. Inclusive países desenvolvidos, como os Estados Unidos, já declararam que perderam a guerra para as drogas. Aqui todos passam o dia recebendo assistência, participando de oficinas e interagindo com pessoas que têm problemas semelhantes. Olha só que belo exemplo. Durante 20 anos, Patrícia foi usuária de álcool e drogas. Natural do Rio de Janeiro, ela passou a maior parte da vida no Maranhão. Quando a situação se agravou, ela descobriu o trabalho do CAPS-AD e decidiu procurar ajuda. Descobri o CAPS através de um irmão meu, né, o James, que ele descobriu que eu já tinha destruído tudo, né, e fez uma proposta para mim, pegar ou largar, né? Eu resolvi pegar. Foi quando ele me trouxe para cá, para o CAPS. Eu cheguei aqui derrotada mesmo, eu cheguei aqui detonada, como a gente costuma falar, né? Mas eu vim determinada. Hoje, 7 anos emendando para o 8º ano, né? Graças a Deus, graças ao CAPS-AD, graças a Narcóticos Anônimos, todo um aparato, né? Graças à minha família, principalmente a minha mãe, né? Que não desistiu de mim, né? Minha filha, que acompanhou a minha adicção ativa todinha, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei desse jeito, derrotada. Mas eu costumo dizer que a recuperação ela é para quem quer, não é para quem pode. Porque poder todo mundo pode, então querer é para quem realmente quer. Agora, com a vida completamente diferente, motivada e cheia de orgulho, ela fala que está há quase 8 anos sem usar nenhum tipo de droga. Nossa, a minha vida comparada como era antigamente, hoje eu vivo no luxo, né? Antes eu vivia no lixo, que era a vida que eu levava, era a vida totalmente derrotada. Às vezes eu em uso, eu chegava perto de pessoas quando eu estava já numa bem usada mesmo, doida.
E tinha gente, ela vem Patrícia e tal, sabe? Se escondia. E hoje não, hoje se eu passo e não encosto, me chamam. Né? São 2 tempos diferentes da minha vida. Eu prefiro ficar no que eu estou hoje, sabe? Eu procuro me manter limpa, sabe? Porque essa é a vida que o ser humano tem que viver. Jackson é porteiro e também já teve problemas com entorpecentes. Ele conta que foi através da TV que descobriu como conseguir ajuda. As reportagens que tiveram na televisão sobre o CAPS falando. Eu também já estava alguns meses sem usar, frequento a Igreja Universal, que também é muito bom, a pessoa está bem espiritualmente. E aqui é só um complemento do tratamento da carne, né? Para fazer a limpeza, para poder limpar o organismo, tomar os medicamentos certos, fazer atividade física. Isso tudo ajuda na recuperação da gente hoje. Em meio à luta diária, são oferecidos atendimentos médicos, sociais e psicológicos. Aqui, muitos pacientes passam pelos tratamentos, se livram das drogas, mas continuam frequentando o CAPS por conta dos laços familiares já conquistados. Eu digo que o CAPS, eu acho que talvez essa seja a melhor, o melhor relato de tratamento no CAPS, é a questão do vínculo que ele cria com o paciente e com as famílias. Então, acaba sendo uma referência de vida dessas pessoas. Então, o CAPS vai ser sempre um local onde ele possa ter o seu porto seguro. Eu digo que, às vezes, o paciente passa 3, 4 anos, ele volta aqui apenas para mostrar que está empregado, apenas para trazer a família. Alguns pacientes a gente consegue, através dos nossos relacionamentos com as instituições, empregá-los, né? Por exemplo, o caso da Patrícia, que nós temos aqui, que hoje é funcionária nossa, tem 5 anos que é nossa funcionária, mas há 8 anos atrás foi trazida em uma ação em situação de rua, né? Então a gente acaba sendo realmente a referência, muitas das vezes social e familiar desse usuário dentro da unidade. Isso é bom, isso é importante. O que temos que ter cuidado é que ele não fique só com essa referência, que ele crie novas referências, porque a vida não é dentro de uma unidade de saúde, a vida é na sociedade. Recentemente, o Brasil registrou um expressivo aumento no número de unidades de apoio psicossocial. A quantidade de CAPs no país cresceu 1.658,7% entre os anos de 1998 e 2017. Isso significa que aumentou de 148 para 2.455 centros especializados em dar atenção a quem precisa se livrar do vício. Em São Luís, o CAPS está de portas abertas. Quem quiser buscar ajuda ou qualquer outra informação, o telefone é 3236-4741. Quem chega aqui tem a certeza de encontrar acolhimento e profissionais que trabalham com amor. O mais importante de tudo isso é o impacto positivo que esse trabalho faz na vida de tantas pessoas. A gente acompanhou aí um pouco da rotina do CAPS, mas quem está aqui conosco para falar mais sobre o funcionamento do centro é o diretor do CAPS-AD estadual, Dr. Marcelo Costa. Olá, Dr. Marcelo, seja bem-vindo novamente aqui ao Parlamento Cidadão. E eu queria só para o senhor falar aqui, para quem está em casa, o que é o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, conhecido popularmente como CAPS-AD? Muito obrigado novamente, Natália, pelo convite. O CAPS-AD é um serviço público de saúde que ele é vinculado ao Ministério da Saúde e esse em específico ao governo do estado. Ele é uma bipartite, né? Ele recebe verba federal e tem uma verba mantedora também do estado que contribui com o fortalecimento do serviço. O CAPS-AD é um serviço substitutivo àquele modelo antigo hospitalar. Quando eu comecei lá na psiquiatria, lá no iniciozinho, o que a gente tinha 18 anos atrás aqui no Maranhão? Tínhamos o Hospital Nina Rodrigues, que tinha que dar suporte a todo tipo de paciente, seja o paciente doente mental, o retardado mental, o esquizofrênico, o bipolar, o depressivo e o alcoólatra e o usuário de drogas. Com o passar do tempo, o próprio Ministério da Saúde, uma portaria de 2002, diz o quê? Que esse modelo ele fica obsoleto sozinho. Esse modelo tinha que partir para um serviço que seja aberto, comunitário. E surge os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que tem o intuito de tratar o paciente sem interná-lo. Lógico que o internamento ou a internação, ela pode em algum momento ser necessário, mas que seja a última forma no tratamento e a última necessidade.
O primeiro seria o tratamento dia, o tratamento onde o paciente vá e volte, não perca as suas referências familiares. Hoje, o CAPS atende quantas pessoas, quantos pacientes, doutor Marcelo? E como é que eles são acompanhados e por quanto tempo? Perfeito. O CAPS, ele tem um perfil, um fluxo de atendimento que deveria gerar em torno de 100, 120. O nosso CAPS, como tem uma estrutura maior, tem uma estrutura mais forte, nós criamos inclusive uma unidade de internamento anexa ao nosso CAPS, que é o A. É um outro modelo de atendimento que dá suporte ao nosso em casos de crise. Porque existem pacientes usuários de crack, por exemplo, que estão na rua. Eles não vão passar o dia conosco e voltar de noite para o viaduto, voltar para a praça. Quando fazemos ações, que posteriormente vamos conversar aqui, que vamos para a comunidade e resgatamos moradores de rua, eles precisam de um local onde fiquem. Então, a UA é o nosso suporte. Então, hoje a gente já tem uma média de 300 a 320 pacientes por mês, que é uma quantidade, assim, somado às obrigatoriedades do CAPS, 3 vezes maior. Como é que é a rotina desses pacientes, dessas pessoas, doutor Marcelo? Eles chegam lá, né, eles têm alguma disciplina a seguir, eles passam por algum tipo de triagem para saber se eles têm alguma afinidade aqui e ali com os serviços que são oferecidos no CAPS? Perfeito. O fluxo de atendimento. O fluxo de atendimento ele é de porta aberta. Já começa, essa é a diferença, por exemplo, do modelo hospitalar, que você tem que ter uma IH para que você possa ter uma porta de entrada no serviço, ou um agendamento de uma consulta. No CAPS não, você chegou, você vai ser acolhido. Você não vai ser internado nem atendido, você vai ser acolhido. Onde uma equipe que é formada de multidisciplinar, né? Nós temos enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos clínicos, psiquiatras e uma série de outros profissionais que nos dão suporte. Então essa equipe vai ver primeiramente se esse paciente está no lugar certo. Ou se ele está passeando ali, resolveu apenas entrar, encontrou a porta aberta, né? Mas se for diagnosticado naquela conversa primeira que ele está num local, possa ajudá-lo a enfrentar um problema relacionado às drogas, ele vai ser encaminhado para admissão. Na admissão é feito um projeto terapêutico individual. Esse projeto terapêutico, como o nome já diz, ele é individual. Cada paciente vai ter o seu remédio, ninguém vai tomar o mesmo remédio do outro. Né? O tratamento ele é individualizado, inclusive as atividades que ele vai fazer dentro do CAPS. Se ele vai participar da oficina de teatro, coral, como já foi apresentado aqui, oficina de pintura, de arte em tecido, isso tudo vai ser colocado nesse projeto, que vai sempre sendo reavaliado a cada reunião de grupo. Esse acolhimento, doutor Marcelo, a gente sabe que é feito para o paciente, que o CAPS é de portas abertas. E para a família desses pacientes? Muitas vezes também eles são acolhidos, são ouvidos também, né, doutor Marcelo? Perfeitamente. Ao contrário de que muitos pensam, o dependente químico ele não chega lá contra a vontade. Até porque é um outro perfil nosso, é atender o paciente, acima de tudo, sobre a vontade dele. Nós não atendemos nenhum paciente no CAPS que seja contra a vontade. Nós recebemos até da Justiça. Pacientes são encaminhados do Tribunal de Justiça, do sistema penitenciário. Mas mesmo esses, eles têm que querer frequentar o CAPS, até porque o CAPS é aberto. Assim, a família, quando chega na unidade, é imposta a ela uma série de obrigações e deveres. E um deles é acompanhar esse paciente. Porque a família, quando encontra um local onde deposite o seu paciente, muitas das vezes é satisfatório, porque ela está cansada. E o que a gente tenta colocar para essa família em reuniões mensais é que esse trabalho ele é compartilhado. Não é o serviço público que vai dar resultado naquele tratamento, e sim o conjunto do serviço público com a família, com a sociedade, eu, você enquanto cidadãos, os empresários dando oportunidade de emprego, os grupos como Senac, igrejas, que vão ajudar nesse processo de reconstrução de vida. O dependente químico é uma doença que se diferencia da diabetes, da hipertensão, não na cronicidade, porque todas são crônicas, mas no sentido de que ela não afeta só a saúde, ela afeta também a parte social, a parte econômica, a vida inteira do paciente. Há algum tipo de tempo específico para cada tratamento, doutor Marcelo? Ou isso é muito subjetivo para cada um, para cada pessoa? Isso é muito subjetivo. Como eu disse no início, quando é feita a admissão, é feito um PTI, que é um projeto terapêutico individual. Agora, eu não acredito em ninguém tratar uma dependência química em menos de 6 meses, até porque é muito interessante que muitas das dependentes químicos, a dependência química é apenas a válvula de escape. Geralmente existem doenças mentais associadas a essa dependência química. Transtornos de ansiedade são os mais provocadores do uso de drogas, quadros depressivos, quadros de bipolaridade, quadros esquizoides de comportamento. Então esses quadros, eles têm um tempo aí que não vai ser de 6 meses a 1 ano, para que você consiga estabilizar. E a dependência química tem um fator das recaídas,
principalmente porque essas pessoas, grande maioria, vivem em comunidades onde há uma vulnerabilidade, um acesso à droga muito fácil, né? O desemprego é muito grande, essas pessoas não estão preparadas a voltar ao mercado de trabalho. Então, o nosso trabalho, além de reconstruir a vida em termos de tratamento físico e mental, tem que reconstruir a parte laboral. Aí surgem parcerias. Nós temos inúmeras parcerias com o SESC, com o SENAC, com o SESI, com igrejas que voluntariamente ajudam nossos pacientes a voltar ao mercado de trabalho e etc. A gente vai falar mais dessas parcerias Perfeito. No segundo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo um pouco mais da rotina do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, que em São Luís funciona no bairro Monte Castelo. Quem está aqui conosco é o Dr. Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AD estadual. Dr. Marcelo, a gente já conversou no primeiro bloco, mas eu queria que a gente recapitulasse agora para quem ligou a TV agora, por exemplo, o que é o CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas? O CAPS-AD é um serviço de porta aberta que está para atender a comunidade toda de São Luís, né, inclusive alguns interiores, Sim. Onde a pessoa não precisa agendar, basta realmente procurar a unidade, estar com a família, se possível, levar alguns documentos que é importante, identidade, CPF, RG. Se não tiver também, a gente tem contato com o Viva, né, que para a gente poder tirar esses documentos, até a própria delegacia de polícia, que a gente faz parceria, também ajuda. E ele funciona diariamente de segunda a sexta, onde ele promove um tratamento onde o paciente possa entrar diariamente, ter acesso a todo um tratamento que dentro de um hospital teria, só que no final do dia ele volta para casa, não perdendo os vínculos sociofamiliares. Agora, doutor Marcelo, após esse período de tratamento, quando e como esse paciente recebe alta? Isso também é um processo que é compartilhado entre a equipe de profissionais do CAPS e a família também, por exemplo? Sempre. Inclusive nas mudanças de regime, que o paciente inicialmente no CAPS, ele começa a frequentar, isso é quase que um protocolo, diariamente, pelo menos os 30 primeiros dias, até para a gente ver como é que a medicação vai agir, se ele vai fazer uso de droga com medicação, se vai ter alguma interação ou coisa e tal. Mas após esse período, ou então um período em que o profissional médico e a equipe estiver assistindo esse paciente, achar que ele tem que mudar o regime, por exemplo. Ele não precisa mais ir todo dia, ele só vai vir 2 vezes na semana. Não tem problema nenhum. Geralmente esse paciente está fazendo algumas atividades já fora, cursos profissionalizantes, etc. Buscando emprego, né? Que a gente também só vive com o labor, Sim. né? Sim. Então isso é discutido com ele, o paciente, e com a família. Inclusive os dias que ele vai frequentar é estipulado junto, sempre em grupo. E quando ele vai ter alta, é feito um desmame progressivo. Sim. E se ele vai ter alta geral, ele vai sair para a vida sem problema nenhum, sem medicação, sem nada, ele vai para a sociedade. Mas muitas vezes ele vai precisar ter uma alta com uma referência ambulatorial, que é um outro problema, porque a gente tem uma deficiência muito grande de ambulatórios dentro de São Luís, e a gente acaba fazendo um pouco desse trabalho também, deixando ele uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias frequentando o CAPS. Doutor Marcelo, paciente assíduo, existem números, levantamentos que apontem casos de sucesso para a gente ter assim uma base? Natália, assim, a gente não pode fugir do que é um prognóstico de uma doença. Se você me perguntar qual o prognóstico de uma pessoa que tem câncer de cabeça de pâncreas, eu vou te dizer que é de 6 meses a 1 ano. Mas ela pode fazer embolização, ela pode fazer uma série de tratamentos e melhorar e ter um prognóstico de até 2 anos. Tudo bem. A dependência química, ela também tem linhas que são bastante complicadas em termos de prognóstico. Se você for ver um paciente dependente químico, principalmente do crack, ele vai ter 80% de chance de ser crônico. Ou seja, ficar naquelas indas e vindas do CAPS. 20% dele vai conseguir se manter afastado por 1 ano do uso da droga. Isso são estudos. Sim. Do CEBRID, por exemplo, do Centro Brasileiro de Incidência de Drogas no Brasil. E depois de 1 ano, esses dados baixam para 10%, porque apresentam recaídas, né? Então, são incidências que não vão nos deixar mais tristes em termos de tratamento, porque mesmo sendo não existe cura, né? Mesmo sendo um resultado de 10%, mas você deu uma qualidade de vida para esse paciente durante um período grande. Porque, na verdade, quando você trata dependente químico, eu, por exemplo, enquanto profissional, e os outros que estão comigo, eles pensam na qualidade de vida. E muitas vezes esse paciente nem vai largar a droga.
Ele quer apenas um local onde ele passe o dia, onde ele tem uma sobrevida. E quem somos nós para julgar, né? Então, a pessoa que trabalha nesse dispositivo, que tem essa formação, com essa especialidade, ela tem que ter isso na cabeça. Não pensar no modelo curativo, mas sim no modelo paliativo e no modelo de cuidados de melhora de qualidade de vida. A gente, no primeiro bloco, doutor Marcelo, começou a falar sobre a questão da recaída, né? Nós somos seres humanos, Perfeito, né? perfeito. Temos recaídas. O CAPS também está de portas abertas para essas pessoas que têm recaída. Não é mais difícil, muitas vezes, você ter a coragem, ter a força de vontade de retomar depois de uma recaída, doutor Natália, Marcelo? você falou um ponto agora espetacular. Muitos dos nossos pacientes, isso é bom até a gente informar a população, porque isso vai, a informação ela vai se disseminar pelo poder das ondas da televisão, né? Onde o paciente às vezes fica com vergonha de voltar ao CAPS. Exatamente. Tive uma recaída e muitas vezes não é nem uma voltar. recaída. Eu vou diferenciar aqui, recaída de lápsio. Lápsio, por exemplo, é quando a pessoa está numa festa, está há 6 meses sem usar nenhuma bebida e de repente bebe. Ele não teve uma recaída. Se ele se arrependeu imediatamente e buscou ajuda, foi um lápsio. A recaída é quando a pessoa senta o pé. Cai mesmo. Cai mesmo. Ela volta a usar e tudo. Muitas vezes essa pessoa ela vai ter vergonha. De falar, não quero ver o doutor Marcelo que eu vou morrer de vergonha. Não fique. Busque. Pior é você continuar na recaída, porque a recaída ela não é parte do processo, mas ela é um modelo importante, principalmente para você evitar novas. Né? Se você for trabalhar bem essa recaída, se você conseguir fazer o paciente entender por que ele teve aquilo, se for o ambiente que ele estava se colocando, se foi uma situação de estresse com a família, se foi uma perda emocional, de um Problema emprego, afetivo. problema afetivo. Então, a gente pode ajudar a recuperar esse fortalecer. Então, a orientação é retornar. Retornar imediatamente. Tem pacientes que já retornaram mais de 8, 10 vezes. O cara precisa fazer 10 anos esse ano, né? Sim. Então, isso acontece, isso é frequente. Agora, doutor Marcelo, com relação à presença, né, à assiduidade desses pacientes. Há um tempo atrás, acho que há uns 5, 6 anos, eu fiz uma reportagem especial lá no CAPS e os pacientes, eles tinham acesso à gratuidade no cartão de transporte. Ah, perfeito. Ainda existe isso, Existe, doutor Marcelo, para que eles existe. continuem a fazer esse tratamento, Existe. né, com assiduidade? Foi uma briga que eu tive logo com 2 anos que o CAPS começou a funcionar, porque Sim. não queriam dar a gratuidade, porque Sim. a gratuidade é só para doenças, quem tinha soro positivo, tuberculose. Eu falei, de forma alguma. É para doenças crônicas. E a dependência química é uma doença crônica e que necessita a ida e vida dele para cá. Então ele precisa de um cartão para que ele tenha esse acesso. No início, os cartões de acesso de passe livre, a gente dava, o órgão responsável na prefeitura só dava 1 ano, né? Hoje Sim. eles podem ficar até 2 anos, desde Sim. que tenham laudos nossos, dizendo que ele está frequentando e tudo, a gente consegue emitir. Ele vai ter o acesso sim, após 30 dias. Porque Sim. antes de 30 dias a gente não dá, porque ele pode usar o passe livre Entendi. como objeto de troca até por droga. Então a gente tem essa consciência. Isso tem ajudado, assim, a Muito. eles continuarem Sem sombra o de processo? dúvida. Até porque o paciente, quando chega no CAPS, ele já chega economicamente vulnerável. Exatamente. A família já gastou todos Tudo. os recursos. Verdade, Principalmente doutor com algumas comunidades terapêuticas que não prestam um serviço adequado, pessoas que se aproveitam do desagregamento daquela doença e usam para pegar dinheiro, né? Então a gente não pode esquecer de que essa situação é importante para que a pessoa permaneça no tratamento. Então a gente providencia sim logo o encaminhamento com o CID para que ele possa ter acesso ao cartão de passe livre. Agora, doutor Marcelo, a gente tem acompanhado o trabalho do CAPS, acompanha sempre, divulga sempre, e a gente tem visto, né, cada vez mais a presença de parcerias com a segurança pública, no acolhimento, né, no recolhimento de usuários, principalmente naquela região do centro, João Paulo. A gente tem visto parcerias também com Senac, né? O Senac, a SENCA, Secretaria de Assistência né? Social. Que é para tentar inserir, né? Reinserir Na esses sociedade, pacientes no na trabalho. sociedade, no mercado de trabalho. E eu queria que o senhor falasse dessas parcerias e outras também que porventura não tenha citado, mas que é importante a gente destacar. Tá. A parceria com a Secretaria de Segurança ela é de 8 anos atrás, quando começamos a fazer um trabalho no João Paulo. Inclusive é bom falar isso, porque encontramos o João Paulo uma Cracolândia, a céu aberto. Foi a primeira Cracolândia de São Luís. 150 pessoas usando droga dia e noite, onde ninguém mais queria frequentar aquele local. Inclusive, meu sogro faz compra ali e dizer que não ia mais lá porque o risco era grande. Sim. E conseguimos, através de intervenções diárias, intervenções frequentes com equipes de saúde e com o apoio do delegado Joviano Furtado, que era responsável na época por todo o SAISP Oeste, que é aquela região. E hoje o João Paulo encontra-se revigorado. Hoje as feiras funcionam, a gente teve, inclusive, uma outra ação em saúde, tem 1 mês e meio atrás, as pessoas donas de barraca, de comércio, agradeceram muito
Porque, lógico, que ainda existe dependente químico, Claro. ninguém vai acabar com isso, isso é secular, né? Mas hoje outra realidade encontra-se no João Paulo. Mas também em decorrência desse processo há uma migração. E a gente sabe que hoje o mercado central, ele está hoje com um público não equivalente ainda ao que a gente viu há 8 anos atrás no João Paulo, que quando foi o boom também do crack, Sim, né? sim. Mas o mercado central também, hoje inclusive fizemos mais uma ação lá, atendemos mais de 250 pessoas e hoje o nosso modelo de ação, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, envolve a assistência social do município, envolve diversos outros parceiros, faculdades, onde a gente também leva avaliação de glicemia, pressão arterial, exames clínicos à população sem ser o dependente químico. Hoje levamos 200 vacinas de influenza e sarampo, melhorando a carga vacinal do nosso estado, que encontra-se baixo, assim como em todo o Brasil, né? E o Senac é o nosso parceiro de irmão, né? Porque ele é que nos oferta o curso e a capacitação para o trabalho, né? Inclusive, estamos capacitando agora mais 30 pacientes em pintura de tecido e serigrafia, que, se Deus quiser, vão voltar ao mercado de trabalho. Agora, doutor Marcelo, o que é que já avançou e o que é que o senhor acha que ainda precisa avançar mais nessa política de enfrentamento, né? Atendimento também ao usuário de drogas, de álcool? O que avançou muito foi a comunicação dos serviços públicos com a sociedade. Isso avançou, não tenho dúvida. A sociedade sabe onde buscar ajuda, sabe como buscar ajuda. Inclusive, os meios de comunicação, como o da TV Assembleia e os outros, têm favorecido muito rádio, televisão, revistas, jornais. Agora, o que precisa avançar? Precisa que a gente entenda que isso não é um problema dos serviços públicos, é um problema de todos. Exatamente. E nós passamos a cuidar melhor dos nossos. Tire um horário para almoçar com seu filho, tire um horário para sair com seu filho, faça atividades saudáveis, trabalhe a prevenção. Nós não temos como tratar a droga, nós temos como fazer paliativos com ela. É controle da droga, mas não tratar, controlar. Então, para você realmente tratar a droga, é prevenir na base. É aquele jovem de 10, 11, 12 anos, você inseri-lo em atividades esportivas, atividades religiosas, atividades escolares e está acompanhando de perto se não está tendo nenhum desvio de conduta e de comportamento. Agora, doutor Marcelo já vai fazer CAPS aí, já está com quase uma década. O senhor, como diretor do CAPS, né, já viu muitas histórias de sucesso, histórias que eu até conheço pessoalmente, como a da Patrícia, né, que a gente às vezes conta sempre, maravilhosa. Foi tema aqui da mulher, né? Foi tema aqui no mês da mulher, 8 né? 8 anos limpa. 8 anos, e aí ela passou de paciente, hoje ela é instrutora lá do CAPS. Pessoalmente para o senhor, porque todo trabalho é uma troca, não deixa de ser. O que é ser diretor do CAPS para o senhor, doutor Marcelo? Aí você mexeu comigo porque emociona a gente, né? A gente teve, inclusive, uma reunião há pouco na Secretaria de Saúde e tudo, e a gente, quando vai falar, porque a gente viu nascer. Eu brinco que a gente pariu o CAPS, pariu a unidade de acolhimento, né? E você vê famílias entregar aquele paciente com uma última esperança para você e você carregar aquilo nos seus ombros e ter a certeza que você vai fazer o melhor por aquela pessoa. Eu não falo só eu falo toda aquela equipe. Quando se predispõe a ir para uma rua perigosa, com pessoas que são usuárias, e tentar cuidar, orientar, fazer um curativo na perna daquela pessoa. É emocionante. Eu tenho um filho de 12 anos, que eu amo muito, e eu tenho certeza que as famílias amam seus parentes e não gostariam de vê-los assim e querem um local que possa dar um suporte para que ele saia. Eu posso dizer que essa é a minha grande felicidade, é dar esse local para que essas pessoas possam ter um trampolim para que saia desse fundo do poço que é a dependência química. Agora, doutor Marcelo, só para encerrar aqui a nossa entrevista, esse suporte, esse local é o CAPS. Como é que as pessoas podem encontrar o CAPS, ter mais informações, já que o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, está de portas abertas para quem quiser entrar? O CAPS AD funciona ali no centro, na rua Conde Deu, em frente na rua da Secretaria de Educação do Estado, em frente à Academia de Formação de Vigilantes. Quem é da minha idade é naquela rua antiga da Norcegel, né? O telefone de lá é 4741, 3236-4741, 098, prefixo São Luís. E tem o meu telefone que é 98430-2299, ele é institucional, pode mandar zap, pode falar, eu falo muito. Eu digo que quem pegar esse telefone depois vai ter muito problema, porque é de noite, de madrugada, fim de semana, é no supermercado, e eu não tenho raiva disso, pode abordar na rua, porque é nesses momentos que a gente consegue dar uma ideia para aquela família
fazer com o seu paciente para trazer até a gente. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação, assim, sempre aqui na TV Assembleia, sempre muito esclarecedora, importante, né, para quem está em casa aí assistindo. Sem dúvida nenhuma, o trabalho de vocês, sempre apoiando o CAPS, talvez o CAPS ganhou essa dimensão por conta também disso, né? Muito obrigado, eu vou estar sempre que vocês precisarem para esclarecer a população sobre esse trabalho que a gente faz com tanto amor e carinho. Obrigada, doutor Marcelo. E o Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!